Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui novamente, aproveitando esse momento de paz com vocês, recebendo essas bênçãos dos nossos amigos espirituais. E vamos refletir um pouquinho sobre esse tema bastante interessante. Eu gostei muito de estudá-lo, foi muito bom. Então, a gente começa com uma parábola bacaninha de Jesus, né? Ele adorava conversar, né? Vocês sabem que ser espírita não é para qualquer um não, né? Não é para os fracos, vocês sabem disso, né? Ser espírita não é para os fracos, porque nós somos sempre cobrados. Por quê? Porque nós temos o acesso ao conhecimento. Então, quando a gente tem esse acesso e não cumpre com aquilo que está escrito nos evangelhos, a gente vai ser muito fraco. Então, como a gente está aqui é porque a gente é bem forte, né? Graças a Deus. Então, vamos lá. A parábola é dos trabalhadores da vinha. Alguns aqui já devem ter lido, né? Já devem conhecer, mas eu vou dar uma lembrada aqui. Jesus, falando com os discípulos, ele falou: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que pagariam uma moeda a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 11ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalho? É porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Chegada a noite, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 haviam chegado, receberam uma moeda cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas uma moeda cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber uma moeda pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto dou a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Tá? Entenderam tudo? Não preciso nem falar mais nada, né? Está tudo entendido, né? Então, vamos lá. Aqui tem um resuminho dessa história toda, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu na 3ª, na 6ª, na 9ª e na 11ª hora e fez a mesma coisa. À noite ele pagou a todos o mesmo valor, começando pelos últimos. Os primeiros se chatearam, pois achavam que receberiam mais. O pai de família lhes disse: não cometi injustiça, paguei o que foi combinado. Tá? Resumindo, ficou legal, né? Então vamos lá. Os
Os antigos contavam o tempo de uma forma diferente do que a gente conta agora. A primeira hora para eles era assim que amanhecia. Tá? Então ele saiu às 6 da manhã, saiu às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. E quando foi à noite, a partir das 18 horas, ele começou a fazer o pagamento. Tá? Então, por isso que é a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, a gente não entende direito, é porque eles contam, a gente conta a partir de meia-noite, 1 hora, 2 horas, eles contam a partir que amanhece, contavam, né? A partir que amanhecia. Então, gente, o que é o reino dos céus? Quem é que lembra o que é o reino dos céus? É um reino que tem um rei lá no céu, nas nuvens, onde a gente fica sentadinho, vendo as coisas acontecerem. Quando a gente alcançar o reino dos céus, nós estaremos sentados nas nuvens, ou então num jardim lindo, né, como acontecia aí nas novelas, né, eles botam jardins lindos, todo mundo passeando, fazendo nada. É isso o reino dos céus, gente? Não, né? O reino dos céus está onde? Dentro de nós. E como é que a gente alcança esse reino dos céus? Vamos ver. Não é difícil, não. Como eu coloquei no início, é trabalhoso. Se a gente transportar essa parábola para o campo da espiritualidade, o ensino não se perde, né? A gente vai perceber que o pai de família é Deus, a vinha somos nós. O que significa nós e a vinha aí nesse caso? O campo de trabalho. Somos nós. Nós somos um campo de trabalho para nós mesmos, né? Então a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho é a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas, né? Nós temos virtudes? Obrigada, temos. Só que ainda estão ali precisando ser desenvolvidas, né? Algumas nós já temos um pouco mais desenvolvidas, outras menos. Cada um tem uma diferente, mais desenvolvida, né? E a gente vai crescendo aí com isso. Quem são esses trabalhadores? Achei tão bonitinha essa imagem. Queria estar lá para comer a uva ou para trabalhar? Então, quem são esses trabalhadores? Vamos ver. Os trabalhadores da primeira hora são aqueles que foram em primeiro lugar através das encarnações, né? São aqueles primeiros espíritos que começaram a encarnar aqui no planeta, ou antes em outros planetas, e começaram a sua jornada, só que não aproveitaram direito as suas etapas reencarnatórias. Os últimos são espíritos mais jovens, que apesar de estarem reencarnando mais recentemente, esse recentemente são milhões de anos, tá, gente? Não é 2 encarnações atrás, não, tá? É bem antigo isso. Esses que encarnaram mais cedo, há menos tempo, né? Esses aproveitaram melhor a sua encarnação. Então, quando nós estamos, por exemplo, na escola, começamos lá no primeiro ano, não sei se todo mundo sabe aqui qual é o primeiro ano, antigo CA, primeira série, cada hora é um nome, né? No primeiro ano, e estamos aprendendo a alfabetização. Aí passamos para o segundo ano, aprendemos mais alguma coisa, que eu não sei o que é, professora, mas a gente vai falando aí, né? Se eu não aprendo a matéria do segundo ano, o que acontece? Repito. Né? Tenho que fazer o segundo ano novamente. Isso em qualquer etapa da escola, não é assim? Aí eu faço a segunda, faço de novo, até eu aprender aquela matéria. Aí eu passo de ano. Aí a criança começa com 7 anos e com 10 anos ainda está lá no primeiro ano, aprendendo ainda a alfabetização. Isso acontece, tá, gente? A beça. Aí passa para o segundo ano, aí fica mais 2, 3 anos. Crianças que não estão com facilidade para
para aprender, são rebeldes, qualquer coisa assim. Aí a gente pega uma outra criança que aos 7 anos entra para o 1º ano, aprende tudo, passa para o 2º, para o 3º, para o 4º, chega lá na frente, tudo na idade certinha. Essa criança, quando chega na faculdade, 1º ano de faculdade, ela entrou depois, o outro que começou antes, está lá no 1º ano de faculdade junto com ela. Eles vão aprender a mesma coisa na faculdade? Sim, vão aprender a mesma coisa. A matéria que vai ser dada no 1º ano de faculdade para um, vai ser dada para o outro. O aprendizado será o mesmo? Não sei. Vai depender do quanto que ele aprendeu nessa evolução dele, que ele levou 15 anos, 20 anos para fazer o que o outro levou 9, 3, 12. 12 anos, o outro levou 20. Ele vai receber o mesmo pagamento lá no 1º ano de faculdade? Recebendo a mesma matéria? Sim. É injusto isso? Não. É a mesma coisa que esses trabalhadores da vinha. Os que começaram primeiro e trabalharam mais, são aqueles que tiveram muitas encarnações, mas não aproveitaram as suas encarnações. Os outros aproveitaram. Então, quando estão na última hora e vão para a vinha, que é esse trabalho que tem que ser feito, eles aproveitaram mais. Estão na hora do pagamento, o que eles recebem? A mesma coisa. Deu para entender? A comparação ficou... Deu para acompanhar? Tá? Então, é isso que eles chamam aqui. Os da última hora simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, trabalharam com zelo e atividade pelo seu adiantamento, aproveitando as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Em apenas algumas existências, alcançaram o progresso que os outros tardaram a realizar. São aquelas crianças que não estudaram o que deviam ter estudado, né? Onde é que nós estamos aqui? Em que horário da vinha nós estamos? Em que horário do dia? Não sei. Não sabemos. Nós não temos ainda condição de saber em que horário nós estamos, né? Mas a gente tem que trabalhar para sermos aqueles da última hora. Então, assim, só complementando, né? No fim do dia, chamados uns e outros a receber o salário, recompensas pelo trabalho feito, isto é, pela soma de progresso realizado, as pagas tiveram que ser iguais, porquanto, tendo todos produzido a mesma soma de trabalho, todos tinham direito ao mesmo salário, à mesma recompensa. Assim se explica por que os primeiros poderão ser os últimos, e os últimos serem os primeiros e ganhar o reino dos céus. Vamos ganhar o reino dos céus. Emmanuel, maravilhoso, tem muitas mensagens falando sobre esse tema. Muitas, achei várias. No Vinha de Luz, tá? Essa daí que a gente vai estudar hoje é do Vinha de Luz. Tem no Pão Nosso, tem no Ceifa de Luz, várias, com outros nomes, mas o tema é basicamente esse, tá? Então, Emmanuel nos ensina que os espiritistas possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Olha que responsabilidade que ele nos dá nesse texto, né? Imagina a gente com essa responsabilidade toda, precisando colocar a mão na massa, né? Então vamos lá. O que será esse conhecimento? Vocês que vão me responder, hein? Os espiritistas cristãos sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Concordam? Todos? Alguém aqui tem dúvida sobre isso? Não? A vida prossegue além da morte. Os espiritistas cristãos se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Como é que isso acontece, gente? Só através das provas e expiações que a gente consegue ter essa iluminação espiritual?
Trabalhando, se esforçando. Mais alguém? Desenvolvendo novas virtudes ou desenvolvendo as virtudes que a gente já traz? Só que são incipientes, são fraquinhas ainda. Né? Porque Deus já nos cria com todas as virtudes. Todas. Todas. Só que ali, o germezinho dela. Então a gente desenvolve essas virtudes cada vez mais. Entendeu? Mas é isso aí mesmo, a ideia é essa mesmo, é desenvolvendo nossas virtudes. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Alguém aqui estava falando aí comigo que para eu não falar certas coisas porque eu descobri a minha idade. Entreguei, né, Conceição? Né? A gente fala às vezes umas coisas, né, que as pessoas ficam, nossa, que idade é essa? Essa é a idade que eu tenho, graças a Deus, né? Hoje de manhã a gente teve a oportunidade de participar de uma reunião na escola da nossa neta e as professoras, né, estavam fazendo um trabalho sobre os 100 anos da... Ai, como é que é? 1922, não, parte cultural. Lembra, amor? Idade... Não, não é idade moderna, não. Exposição de arte moderna, isso, fazendo 100 anos. E nesses 100 anos, muita coisa mudou. Então eles trouxeram os avós para contar para as crianças coisas da nossa infância que hoje já não tem mais. Então na exposição tinha máquina de datilografar, tinha aqueles negocinho de foto, um negocinho pequenininho que a gente olhava, botava o olho ali, monóculo, né? Um negocinho pequenininho que você olhava lá, tinha uma fotinha pequenininha, tinha que botar na frente da luz para poder enxergar, né? Tinha brinquedos antigos, tinha um monte de coisa. Tinha telefones antigos, gente, aqueles tanto de disco quanto aquele da corda, manivela. Eu fiquei impressionada como é que alguém ainda tinha aquilo para levar para lá. Muito legal, tinha muita coisa interessante, né? Então a gente se levantava junto com a criança e falava lá, né, qual era a experiência, as brincadeiras de antigamente, né, que a gente brincava e hoje em dia as crianças não brincam, né, nem tem mais como brincar. Foi bem interessante. E uma coisa engraçada que aconteceu ontem com outro avô, ele liga para a filha, filha, você tem certeza que essa reunião aqui é para mim? A ela, vô. Pai, ele, só tem velho aqui. Pai, é para os avós. Você está pensando que você tem que idade? Só você que é velho? Aí ele ficou, né? Porque hoje em dia, alguém aqui se acha velho? Alguém que está nessa faixa aí dos 60, se acha velho? Aí ninguém levantou a mão, tá vendo? Porque não é mais. Eu, quando era criança, a gente olhava para pessoas de 50 anos como velho, né? Aquela postura, a roupa, né? Tudo. Hoje, nossa, 70 anos, a mulherada, principalmente, né? Fazendo ginástica em academia, fazendo um monte de coisa. Homens também, né? É muito interessante isso. E isso é a evolução, que a gente vai melhorando. Isso faz parte também dessa evolução e desse crescimento. Então, a gente está aprendendo muita coisa, né? A sermos joviais e a tratar aqueles que estão ao nosso redor da mesma maneira. Então, o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Conforme vai desgastando, deixa desgastar, é mais aprendizado. Eu sou jovem há mais tempo, estou aprendendo a cada dia, né? E a gente vai deixando desgastar, porque o corpo é o filtro da alma. É através do corpo que a gente passa pelas provas, pelas expiações e vai limpando o nosso perispírito. E vamos aproveitando essa oportunidade para crescer, né? O espiritista cristão sabe que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Como é que a gente aprende com desgosto, gente? Como é que isso acontece?
A gente só reclama do desgosto, né? Mas é importante a gente, quando passar por alguma prova, por algum desgosto, né? Por um trabalho mais árduo em termos familiares, por exemplo, né? Uma situação assim grave, que filho que não compreende o pai ou a mãe, os pais que rejeitam filhos, irmãos que brigam, que não se falam mais. Em vez de aproveitar a oportunidade do desgosto, né? Você me falou uma coisa ruim, eu não gosto mais de você e não falo mais com você. Não, peraí, o que eu tenho que aprender com essa situação? É isso que a gente tem que fazer, né? Em família, com amigos, com trabalho, em qualquer lugar, no centro, né? No centro também acontece às vezes uma coisinha assim, né? A gente no centro tenta ser um pouco mais legal, né? Mas às vezes dá uma escapulida. Então a gente tem que aproveitar como recurso educativo. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Isso é duro de ouvir, não é? O espiritista cristão sabe disso? Todo mundo aqui sabe disso? Saber mesmo. Saber mesmo. A dor é o estímulo às mais altas realizações. Como é que isso vai acontecer? Hein? Superação. Compreensão da dor. Por que Deus permite que nós sintamos dor? Não só dor física. A dor física às vezes é até mais suportável do que a dor da alma, né? Então, como é que a gente vai suportar isso? Através da compreensão da vontade de Deus. Por que a gente tem que compreender? Mas tem que compreender? Por que Deus não me dá tudo assim legal, né? Para que eu tenho que passar por isso? Por que nós temos que não passar por isso? Nós não vamos crescer, não vamos entender. Isso no dia a dia a gente vê. Né? Às vezes uma pessoa está com uma dor, ela chega para mim e fala, estou com uma dor no braço. Eu, tá. Eu não estou sentindo dor. Não. Vou entender a dor dela? Quem aqui nunca sentiu uma dor? Ninguém. Todos já sentiram em algum momento, ou em muitos momentos, né? Quando os ites e as oses começam a aparecer, né? Artrites e artroses começam a aparecer, né? Fibromialgias, né? Uma tendinite, esqueci das ites, né? Quem nunca teve nada disso? Então, quando alguém diz para mim que está com dor no braço, eu sei o que ela está sentindo. Porque eu também sinto, ou já senti. Então, a gente aprende, precisa aprender com as dores, para compreender a dor alheia. E são muitas, né? Às vezes a gente não consegue entender certas coisas que acontecem, porque a gente ainda não vivenciou algo parecido. Mas quando a gente vivencia, que a gente vê o quanto aquilo é importante para o nosso aprendizado. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. O que nós esperamos colher daqui a 300 anos? Onde você estará daqui a 300 anos? Aqui na Terra? Quem estará aqui na Terra daqui a 300 anos? Levanta a mão. Eu não quero estar aqui na Terra não, gente. Eu não quero não. Eu quero estar num planeta mais evoluído. Você acha que em 300 anos o planeta vai deixar de estar nesse estágio em que está? Talvez um pouquinho menos do que está agora. Que isso demora, tá? A regeneração, ela é um estágio. A gente está começando a entrar na transição para depois entrar na regeneração. Mas para eu não estar aqui, ainda em planeta de provas e expiações, o que eu tenho que fazer? Praticar o bem, evoluir. Como é que a gente evolui? Praticando o bem, praticando a caridade, trabalhando. É a única forma, né? Muita gente fala assim, mas eu não quero estar mais nesse planeta aqui assim. Minha filha, é fácil, é só você evoluir.
trabalha bastante para evoluir, para merecer ir para outro planeta. Que isso vai acontecer. A gente não precisa voltar necessariamente para a Terra, né? Vamos lá, acabou não. O espiritista cristão sabe que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. É a continuação disso que a gente estava falando antes? A luz do Senhor nos clareará os caminhos sempre que estivermos no serviço do bem. Ali está escrito que ele vai tirar a gente das provas? Está dizendo ali que vai piorar as provas? Está dizendo que vai clarear, né? Ele vai dar uma luz, intuição, né? Vai nos orientar nas melhores escolhas, quando nós quisermos fazer as melhores escolhas, né? Então eu quero levar mais anos na escola ou menos anos? Vai depender dessas escolhas, né? Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Quem aqui trabalha? Ah, obrigada pela resposta. Aqui todos nós trabalhamos. Trabalho é toda ocupação útil. Livro dos Espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Eu sou dona de casa, lavo, passo, cozinho, tomo conta de criança, limpo janela. Não trabalho fora, trabalho dentro. E às vezes mais do que fora, né? Quem trabalha dentro sabe muito bem a diferença que é, né? Então, todos nós trabalhamos com a graça de Deus, né? Quando não estivermos trabalhando, vamos ficar preocupados. Fiquem preocupados, se a gente não tiver nenhum trabalho para fazer. Obviamente, tirando os momentos de descanso e de lazer, né? Que nós temos o direito, né? Os espíritos também nos falam isso. Nós temos o trabalho, mas também temos a oportunidade do repouso e do lazer. Mas não podemos ficar em repouso absoluto, nem em lazer absoluto, né? Temos que ser úteis. Então, se nós não estivermos sendo úteis, vamos nos preocupar, porque tem alguma coisa aí acontecendo de errado, né? Vamos trabalhar. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Emmanuel vem destrinchando, complementando, repetindo, para nos mostrar o que a gente precisa efetivamente nos lembrar de fazer, né? Quando a gente lê o texto inteiro, parece que são coisas bem diferentes, mas se a gente observa, um vai complementando o outro, um é às vezes repetição do outro, para a gente aprender mesmo, né? Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente pensar bastante, né? A justiça não é uma ilusão. Hoje em dia a gente vivencia o nosso dia a dia, muitos problemas, né? Principalmente na nossa cidade, em cidades aqui no Brasil, né? De uma maneira geral, muita violência, muitos problemas, assaltos, roubos, latrocínios, roubos de toda a ordem, né? Que a gente sabe, né? Infelizmente. E as pessoas falam assim, mas eu só peguei um papelzinho ali, né? Peguei só uma caixinha de lápis lá do trabalho. Peguei só um pacotinho de algodão, coisa pequena lá no hospital. Isso é roubo, gente. E as pessoas acham que é bobagem, um negocinho à toa. Não é à toa. É roubo. Roubar R$1 ou roubar R$1 milhão é roubo, né? E a gente vê essas coisas ao nosso redor de uma forma assim, às vezes assustadora.
E a gente pergunta, cadê a justiça? Onde está a justiça? Vocês se perguntam isso? Onde está a justiça? Por que a gente passa por tudo isso? Por que a nossa cidade está assim? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Vamos sempre nos lembrar que Deus está à frente de tudo. Que Jesus é o nosso governador do planeta. Vocês acham que esse governador não tem tudo sob controle? Ele tem. Poxa, mas por que ele deixa acontecer essas coisas? Vamos estudar o livro dos Espíritos que a gente vai entender. Lá tem todas essas respostas. Por que essas diferenças acontecem em vários lugares? Por que as pessoas padecem dores absurdas e o outro não tem nada? Por que crianças nascem com tantas dificuldades físicas, intelectuais, e outras são superdotadas? Por que isso acontece? Isso está nas leis de Deus. E cada um passa pela prova que necessita. E quando nós compreendemos que Deus está à frente de tudo, nós compreendemos a justiça. Então, quando um passa por uma coisa e o outro passa por outra, é porque ele tinha essa necessidade e o outro tinha aquela necessidade. Então, a gente não pode questionar Deus diante da justiça. O que nós podemos fazer? Sermos justos. Sempre. Honestos e justos. Que aí nós vamos estar cumprindo com as leis de Deus. E quando nós cumprimos com as leis de Deus, nós vamos nos libertando desses problemas do passado que nós trazemos. Todos nós trazemos, por isso estamos aqui nesse planetinha lindo, né? Maravilhoso. E a verdade surpreenderá toda a gente, né? A justiça não é só uma ilusão. A verdade surpreenderá toda a gente. Quando nós descobrirmos essa verdade que Jesus veio trazer para nós, né? Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é isso? A gente tem que seguir o seu evangelho. Em seguindo o seu evangelho, nós vamos chegar ao Pai com essa verdade, né? Então, vai surpreender porque muita gente não sabe isso. Por isso o espiritista cristão é tão observado, né? Que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Mais uma vez ele vem repetir e vem complementar, né? Esfera física, abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Muito temos a resgatar, né? Estamos aqui na vinha para trabalhar, para nos aperfeiçoar, para aumentar as nossas virtudes, para vencermos as nossas más inclinações, para superarmos erros do passado. Tem coisas que hoje a gente já não faz mais e a gente acha esquisito outra pessoa fazer. Nossa, como é que a pessoa consegue fazer uma coisa dessa? Né? A gente ouve aí no jornal, fulano roubou não sei quanto aí da empresa. Nossa, como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Mas eu pergunto, nós já fizemos essas coisas. Por isso estamos aqui. Mas graças a Deus já superamos isso. Por isso nós não devemos julgar. Porque nós já vencemos essa etapa. Mas nós já fizemos. Então vamos sempre, né, buscar não julgar para poder entender essas verdades de Deus que traz através das encarnações a oportunidade de nós nos reajustarmos diante dessas leis. Os que... Está errado ali, alguma coisa eu comi. Os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Nossa, quando a gente tem uma atitude, quando a gente fala, quando a gente pensa, nós estamos emitindo vibrações ao nosso redor. Tudo ao nosso redor são fluidos, né? O fluido cósmico universal está aqui ao nosso redor, nos envolvendo
a cada um de nós. E através desse fluido, nós estamos emanando as nossas vibrações e estamos recebendo as vibrações daqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. Então, quando nós tomamos conta desses pensamentos, ao passar os pensamentos para o outro, nós podemos passar pensamentos com sentimentos bons, com sentimentos ruins, com sentimentos de raiva, de rancor, de alegria, de beleza. Não é assim? A gente chega perto de uma pessoa de cara fechada, como é que a gente se sente? Às vezes não quer nem chegar perto, né? A pessoa está com a cara fechada, já chega mais para o lado, se afasta um pouquinho. Por quê? Porque incomoda. Aí você chega perto de uma pessoa que está com um sorriso para você. Você vai e quer dar um abraço. O que é isso? São vibrações que a gente percebe. Não é só o sorriso físico que faz diferença. São as vibrações que a pessoa está emanando. E nós fazemos a mesma coisa com o outro. Então, quando nós tomamos conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos, que também são mandados, né? As nossas palavras, às vezes a gente é tão rude. Hoje eu cheguei, fui tão rude com a Conceição. Ela chegou, nossa, caramba, eu falei uma coisa, eu nem percebi. Mas depois ela comentando, eu adoro essas coisas porque a gente passa a se cuidar. É importante quando a gente fala para o outro que o outro não falou de uma forma tão legal, né? Então, a pessoa chega e fala, estou reclamando não, tá, amiga? Pelo contrário, eu gostei muito, porque a gente começa a ter mais cuidado na forma de falar. Foi nada demais não, tá, gente? Coisa de amiga. Mas foi assim, né? Para ela tocou. Quando tocou, ela me falou. Isso é amigo que fala. Não fica guardando, aí fica chateado, né? Faz aquele muxoxo, não quer saber mais, não fala. Não, a gente tem que falar e ajustar as coisas. São as reparações que a gente pode fazer, né? Aí eu dei um abraço nela, gostoso. A gente vai reparando, né? Imagina se fosse fácil assim reparar todos os problemas que a gente tem na vida, né? Chegar e dar um abraço, pronto, reparei com ele o assassinato que eu fiz lá na outra vida. Seria muito fácil, né? Mas é assim que a gente começa, tá, gente? A pessoa vem como um amigo, às vezes como um filho, às vezes vem como um vizinho, que a gente não se entende, mas a gente tem que buscar o entendimento. E quando a gente busca esse entendimento, a gente consegue, através dessa vinha maravilhosa que é as nossas relações, são as nossas relações, a gente vai se ajustando, vai complementando um sentimento que estava ruim, transformando, na verdade, esse sentimento que estava ruim num sentimento mais gostoso, mais bonito, né? Quantos filhos vêm à nossa mão com aquela mágoa, né, de uma vida anterior, e através do nosso amor de mãe ou de pai, ou de irmão, de tio, de padrinho, de avó, qualquer que seja, através desse amor ele vai conseguindo vencer isso e passa a nos amar novamente. Essas vibrações que nós vamos trocando uns com os outros, não só em família, mas em todas as relações que nós temos, nós vamos conseguindo reparar essas situações e vamos produzir esses frutos, né, no campo infinito da vida. É muito bonita essa mensagem de Emmanuel, né? Aí ele nos pergunta no final: não é o meu. Ele nos pergunta, depois dessas questões todas, para cá. Que fazeis de especial? O espiritista cristão sabe tudo isso, né? Conforme eu fui falando aqui, vocês foram lembrando, não foram? Tudo isso. Aí Emmanuel nos pergunta no final, Jesus perguntou na verdade, né?
que fazeis de especial? Nós sabemos isso tudo. E diante disso tudo, o que nós estamos fazendo de especial? Não desistimos, buscando acertar. Vamos buscando acertar, exatamente. Mas o especial aqui é a gente se prontificar a cumprir com as leis de Deus, com o Evangelho de Jesus. Que aí quando a gente chegar lá no final do dia, qual é a nossa recompensa? A vida no reino de Deus, né? O reino de Deus que está dentro de nós vamos deixar esse reino vir à tona e vamos vivenciar a vida, a nossa existência, da mesma maneira que Jesus vivencia a dele. Nossa, que pretensão, né? Alguém aqui não vai ser assim? Todos estamos fadados a sermos anjos, espíritos superiores, todos nós, tá? Estamos fadados, vai acontecer, uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós vamos chegar lá. Vamos todos ser espíritos superiores e estar conversando assim com Jesus, igual eu estou falando contigo agora, já pensou que legal? Entendendo Deus, vendo Deus como Jesus vê, né? Esse é o especial que nós temos que cuidar, né? Para buscar, para sermos cada vez melhores. Opa! Aí temos uma mensagem aqui de Constantino, que é uma mensagem que vem logo a seguir dessa parábola, né, que eu li, da vinha, né, os trabalhadores da vinha. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Isso é a nossa vida, tá? É o nosso dia a dia. No nosso dia a dia nós temos que sempre lembrar de praticar as leis de Deus. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Vocês imaginam Jesus lá, 2000 anos? Quantas pessoas ele chamou? Quantas? Quantas negaram, não acreditaram, não quiseram seguir? E não estou falando daqueles que só olharam e não quiseram seguir, não. Estou falando daqueles que seguiam, acompanhavam Jesus nas caminhadas dele e no final o abandonaram. Lembram disso? No final, todos abandonaram. Por quê? Tiveram medo de irem para as arenas, de serem presos, como ele foi preso, né? Então, faltou coragem. Então, o que fazer de especial? Temos que ter coragem também, né? Para vencer essa coisa, né, que está dentro de nós ainda. Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Muitas vezes a gente fala que, nossa, essa prova está demorando muito para acabar, né? Por exemplo, a pessoa nasce já com uma prova difícil, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga que a filha sofreu um acidente, ficou paraplégica. E desde os 12 anos, a menina agora está com 36, desde os 12 essa mãe é a cuidadora dessa menina. A menina está bem, faz vários tratamentos, vários exercícios, mas para ela é uma prova muito difícil, porque essa filha não valoriza o que essa mãe faz. Então, para ela percebe que é uma prova. A menina não aceita essa prova.
Ela ainda é rebelde com a prova que está passando. Mas a mãe consegue perceber. O que é essa encarnação para o espírito que tem toda a eternidade para continuar o seu crescimento? É um segundo, conforme os espíritos nos ensinam. Uma encarnação é um segundo diante da eternidade. Mas esse segundo é muito importante, porque é um passo a mais que nós damos para continuarmos a nossa evolução. Então, toda prova, todo resgate, toda dificuldade que nós passamos, nós precisamos aproveitar. Toda alegria, que nós não temos só tristezas, né? Graças a Deus. Toda alegria, todo movimento no bem que nós participamos, isso faz parte da nossa vida e faz parte desse crescimento. E lá na frente, imagina daqui a 1000 anos, a gente vai olhar para trás, nossa, o que a gente passou mesmo? Foi aquele negocinho ali. Você não vai nem dar conta. É como hoje lembrar que no ano 376, eu estava numa guerra, quebrei o pé e fui morta. Quebrei o pé, caí, aproveitaram que eu caí e me mataram. Lá no ano 376. O que isso significa hoje? Está dando para entender essa pequenez de informação? É pouco. Não foi na hora, possivelmente como espírito, ao desencarnar, eu fiquei muito revoltada. Isso é uma suposição, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu não, tá? É só uma suposição. Possivelmente eu fiquei muito revoltada com aquilo. Nossa, eu não queria ter morrido. Não estava na hora. Eu talvez tenha até obsidiado aquele espírito, né? Aquela pessoa que provocou meu desencarne, porque eu nunca sabia de nada disso. Provoquei, e com isso eu arrastei minhas algemas por tantos anos, tantos séculos, até hoje, quando enfim conheci Jesus e mudei o meu modo de pensar. É isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? Mudar esse modo de pensar as coisas ruins que acontecem ao nosso redor, qualquer que seja, né? Para a gente transformar isso em aprendizado e lá na frente a gente lembrar, nossa, eu aprendi isso lá, foi muito bom. Constantino. Aí Paulo nos traz, né? Paulo sempre dando uma catucada na gente. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ao fecharmos os olhos nesse corpo físico, nós vamos conseguir efetivamente nos apresentar a Deus aprovados como obreiros? Não sei ainda. Estamos em processo, né? Estamos em aprendizado. E quanto mais desejarmos esse aprendizado e essa transformação, melhor para nós, né? Que ninguém se ache na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. O espiritismo não é para os fracos, né? Como eu falei no início. Nós temos que ter essa percepção e não achar que isso é uma coisa ruim. Pelo contrário, isso é uma coisa muito boa, porque é através desse aprendizado que nós vamos crescer e vamos alcançar planetas mais evoluídos e estar efetivamente de frente para Jesus. Eu botei você como Jesus para mim, tá vendo que legal? Né? Então a gente vai efetivamente alcançar essa perfeição com esse desenvolvimento aqui na crosta planetária. O nosso planeta ainda é de provas e expiações, de muita dor, de muito sofrimento. Não estamos aqui por acaso, estamos porque precisamos e merecemos, mas assim como merecemos estar, também merecemos sair. A partir do momento em que nós efetivamente trabalharmos para isso. Então, sejamos obreiros do Senhor, através do trabalho para o próximo, trabalho interior, o autoconhecimento, o desenvolvimento dessas virtudes e buscar sempre o que é
o melhor ao nosso redor, ver no nosso próximo, mais próximo, a oportunidade desse crescimento. E quem é o nosso próximo mais próximo? Hã? Quem é que está mais perto de nós no dia a dia? Família, obrigada, adoro essa palavra. Família, né? E às vezes a gente consegue fazer a caridade na rua e esquece de fazer em casa. E em casa é tão importante ou mais importante do que na rua. Porque nós trazemos esses entes queridos, né, lá de cima. Planejamos tudo. E se nós planejamos e precisamos nos ajustar com eles, então vamos trabalhar para isso. Então a família é o nosso próximo mais próximo. Tá? Obrigada, gente. Alguma dúvida? Obrigada pelo momento.